Reunião no Ninho, Leonardo Jardim faz exigência, Flamengo atende pedido e mudança geral no time. Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo? Nos ajude a bater a meta de 500 likes? Então curte, compartilha e não esquece. Se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Hoje o Flamengo segue a sua preparação para enfrentar a equipe do Cruzeiro amanhã no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. O time treina nesta terça-feira na parte da tarde, às 5 horas da tarde, e provavelmente vai seguir o planejamento do novo técnico, que é dormir no CT para já estar concentrado para a partida. Porém, mais uma mudança implementada pelo Leonardo Jardim. Ele fez uma exigência: treino no dia do jogo. Por conta de um intervalo curto entre uma partida e outra, os jogadores vão treinar também amanhã, no dia da partida. A programação do time é a seguinte: ontem o treino foi de manhã, hoje o treino é às 5 horas. Amanhã, no dia do jogo, tem treino às 11 horas da manhã e 9h30 a partida contra o Cruzeiro. Aí na quinta-feira, o time se reapresenta às 11h30 da manhã para o treino, 5 horas da tarde da sexta-feira tem treino também, e no sábado o jogo é às 8h30 contra o Botafogo no Newton Santos, também pelo Campeonato Brasileiro. Então, por conta de um intervalo curto da final do Carioca para este jogo do Campeonato Brasileiro, essa exigência foi feita pelo Leonardo Jardim e deve acontecer mais outras vezes. Atividade no dia do jogo, treinamento no dia do jogo. Obviamente que um treino diferente dos treinos dos outros dias, né? Até por uma questão de preservar os jogadores para a hora da partida. Mas vai ter ativação muscular, vai ter atividades direcionadas a esse tipo de treinamento para poder condicionar ainda mais os jogadores para a hora do jogo. Então, mais uma mudança na dinâmica do CT, mais uma mudança que o Leonardo Jardim trouxe com ele como filosofia de trabalho. Uma mudança foi se concentrar um dia antes da partida. Aconteceu na final do Carioca e agora deve seguir acontecendo. Sem celular no vestiário antes dos jogos. Aconteceu no último jogo e deve seguir assim. E agora mais uma exigência feita pelo novo treinador, que é o treino. Vão acontecer alguns treinos nos dias dos jogos. Vocês concordam com essas mudanças e com essas exigências que o Leonardo Jardim está fazendo com o elenco já desde agora, do início do seu trabalho? Coloca aqui nos comentários a sua opinião, lembrando que a sua opinião ela é muito importante para nós, então eu quero saber, vocês concordam? Vocês acham que essas mudanças, que essa dinâmica que o Leonardo Jardim está trazendo é positiva para o time? Ou vocês acham que não tem necessidade desse tipo de mudança? Eu quero saber a opinião de vocês. Seguindo com as informações, ontem teve um evento de encerramento do Campeonato Carioca e também foram eleitos os melhores jogadores da competição. A seleção do Campeonato Carioca tem 2 jogadores do Flamengo, 2 representantes do Mengão, Léo Pereira e também o Pedro. A seleção lá ficou assim: no gol, Fábio do Fluminense, a linha defensiva com Puma do Vasco, James do Fluminense, Léo Pereira do Flamengo, Matheus Julião do Madureira. No meio campo, Martinelli do Fluminense, Danilo do Botafogo. Mais à frente, o Serna do Fluminense, o Lúcio do Fluminense. E no ataque, Pedro do Flamengo e PK do Bangu. Esta é a seleção do Campeonato Carioca. Ficou faltando alguém? Vocês acham que deveria ter um outro jogador do Flamengo? Ou não? Tá justo o Pedro e o Léo Pereira. Quem é o técnico dessa seleção? O Zubeldia do Fluminense. Mais um jogador do Flamengo estava neste evento, que foi o Rossi. Ele não foi eleito o melhor goleiro da competição, mas recebeu também uma premiação por ter sido o cara da partida, né? Um jogador decisivo da final. Então ele recebeu essa premiação. O Léo Pereira ganhou como o melhor quarto zagueiro e o Pedro venceu como melhor atacante e também como artilheiro do campeonato ao lado do PK do Bangu. Essas foram as homenagens, né, que receberam os jogadores do Flamengo, os prêmios, as premiações. O BAP também estava no evento, recebeu a taça do Campeonato Carioca e representou o time com o melhor ataque. O Flamengo venceu com o melhor ataque da competição e ele foi representar
o time. Além disso, quem também estava presente era o Leonardo Jardim e o José Boto. O trio dividiram mesa lá na cerimônia, ficaram juntos o tempo todo, Bap, Boto e Leonardo Jardim, para esta premiação. Falando em seleção, vou falar agora sobre seleção brasileira, porque o Léo Pereira vive a expectativa de ser convocado para representar o Brasil. Ele está na pré-lista da seleção para a data FIFA deste mês de março, está esperançoso em ser lembrado pelo Ancelotti, já está feliz de estar na pré-lista, mas disse que está pronto, está preparado para representar o Brasil e está torcendo muito para que o nome dele esteja na convocação final. Uma curiosidade é que representantes da seleção brasileira estarão nos 2 próximos jogos do Flamengo, nos 2 jogos dessa semana, tanto de amanhã contra o Cruzeiro no Maracanã, como também o jogo contra o Botafogo no final de semana no Newton Santos. As 2 partidas serão representantes da seleção brasileira para acompanhar de perto. Claro, como tem o nome do Léo Pereira na pré-lista, normalmente outros jogadores do Flamengo também são convocados. Quem constantemente é lembrado pelo Ancelotti é o Alexandre, o Danilo, além disso tem o Paquetá, que muitas vezes já foi convocado. O Pedro vive a expectativa de poder representar o Brasil na Copa do Mundo, então também é uma boa oportunidade para mostrar serviço. Então o Flamengo sempre tem jogadores na seleção e por isso esses 2 próximos jogos terão representantes do Brasil acompanhando e o Léo Pereira nessa expectativa, nessa ansiedade para estar na próxima data FIFA, é a última data FIFA antes da Copa do Mundo, então vai definir ou pelo menos chegar muito próximo do que pode ser a convocação da Copa do Mundo, é para fechar esse ciclo de Copa e por isso os jogadores estão aí nessa expectativa de serem convocados. Mudando de assunto, um pedido foi atendido do BAP, o Felipe Luiz vai receber a medalha de campeão carioca pelo Flamengo. E não só o Felipe Luiz, além do técnico, o Ivan Palanco, que era o seu auxiliar, Rodrigo Caio e Diogo Linhares, o preparador físico, também que deixaram o clube recentemente junto com o Felipe Luiz, vão ganhar a medalha de campeão estadual. O BAP tinha falado após o título que era justo que eles recebessem a medalha, então eles vão receber, o pedido ele foi atendido até por um movimento dos jogadores de também exaltarem o Felipe Luiz nessa conquista, também dedicarem o título ao trabalho do Felipe Luiz, então nada mais justo do que ele receber esta medalha de campeão. Para finalizar, vou falar agora sobre reunião que aconteceu no Ninho do Urubu, que tem acontecido no Ninho do Urubu, pegou muita gente de surpresa, mas o Leonardo Jardim decidiu reunir com cada jogador para poder conversar e falar as suas expectativas. O próprio Pedro afirmou isso ontem, lá no evento do Campeonato Carioca. Ele disse que o técnico conversou diretamente com ele, individualmente com ele, e fez isso com outros jogadores também, para poder passar o que ele espera, para poder passar qual a metodologia de trabalho dele, como ele pensa cada peça para esse time. Então estão acontecendo essas reuniões surpresa no Ninho do Urubu com o Leonardo Jardim, indo atrás dos jogadores, indo até os jogadores para conversar individualmente com cada um deles e poder estreitar esse laço e também passar as suas ideias e as suas estratégias para o decorrer da temporada. Todos os jogadores, apesar de terem ficado sentidos com a saída do Felipe Luiz, deram respaldo ao trabalho do novo treinador, estão confiantes no trabalho do Leonardo Jardim e a gente já consegue ver nos jogadores um entendimento do que o Leonardo Jardim espera, do que o novo treinador espera para o time. Eles já conseguiram assimilar, e ficou claro isso na partida contra o Fluminense, as mudanças técnicas que a equipe vai ter e táticas também que a equipe vai ter daqui para frente. No jogo contra o Fluminense ainda tinha muito resquício do trabalho do Felipe Luiz, poucos dias de treinos, mas de acordo com o que o tempo for passando e mais treinos forem acontecendo, a tendência é que os jogadores consigam assimilar ainda mais, mas já dá para ver que o time do Leonardo Jardim é um time bem diferente do Felipe Luiz. O do Felipe Luiz era um time, na minha opinião, um pouco mais cadenciado, que girava mais a bola, passava sempre de um lado para o outro, cercava a área, rodando da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, passando pelo meio, muitas vezes fazendo, né, essa movimentação para abrir os espaços. O time do Leonardo Jardim, até pela sua filosofia de trabalho, é um time mais agudo, que
infiltra dentro da área com um pouco mais de velocidade, que arrisca um pouco mais de finalização e de ataque, sem cercar muito a área adversária, fazendo uma transição um pouco mais rápida. É a estratégia do novo treinador e os jogadores já estão assimilando a sua ideia. Depois dessas reuniões, enquanto estão acontecendo essas reuniões no CT, tem ficado ainda mais evidente qual é a ideia do Leonardo Jardim e qual a sua ideia individual também, não só do time, não só o coletivo, mas individual para cada um dos jogadores, esperança de que o Flamengo consiga fazer um bom jogo contra o Cruzeiro e dar sequência à temporada, que os jogadores consigam, né, assimilar bem o trabalho, fazer uma boa partida pelo Campeonato Brasileiro e na sequência também muitos jogos importantes até a data FIFA. O Flamengo precisa fazer uma boa partida para dar ainda mais tranquilidade para a sequência do trabalho do treinador, que pretende fazer mudanças no time, fazer uma mudança jogo a jogo, até por conta do acúmulo, né, de partidas, a sequência de partidas. Então a tendência é que já começa a ver uma equipe um pouquinho diferente. No jogo contra o Fluminense foi uma equipe muito parecida com a equipe que o Felipe Luiz escalava. Agora a tendência é que mudanças já aconteçam, até porque vai ficar mais fácil, pelo tempo de trabalho, o Leonardo Jardim pontuar aquilo que quer mudar e trocar peças. Então aguardar para ver essa próxima escalação para o jogo de amanhã, para ver ainda mais as características do novo treinador no time do Mengão. Galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a você que acompanhou esse vídeo até o final. Eu te peço para você curtir, mandar para os seus amigos. Se você não for inscrito, se inscreve. Se você já for inscrito, acione o sino das notificações para você não perder nada do que está acontecendo. Muito obrigado por tudo, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau!